Fala meu povo lindo. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais famosos da galeria de vilões urbanos, e um dos antagonistas mais marcantes da Marvel. Então vamos falar dos feitos do Mercenário, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. O passado do homem que viria a ser conhecido como Mercenário é um mistério, incluindo seu verdadeiro nome, mas em quadrinhos posteriores, o próprio Demolidor afirma ter descoberto que ele se chama Lester. Em um interrogatório com agentes do governo, o vilão contou que teve uma infância ruim, pais desprezíveis e usou o talento nato da sua mira perfeita para jogar beisebol. Porém, devido ao seu comportamento perturbado, ele saiu do esporte, ingressou no exército e trabalhou para a CIA. Esse período militar parece ser verdadeiro, mas, no fim do relato, ele admitiu ter mentido sobre sua infância, revelando que, quando sua casa pegou fogo, foi ele quem iniciou o incêndio, não seu irmão, como havia dito antes. E não vamos nos surpreender, esse cara passa várias impressões, mas honestidade não é uma delas, então grande parte de sua história pode ser incerta. O que se sabe é que o Lester se tornou um executor, já que na sua visão, fazer os outros irem de base é diversão. Frequentemente contratado pelo rei do crime, ele acabou enfrentando o Demolidor inúmeras vezes, e se tornou obcecado pelo Vigilante, que não apenas sobreviveu a seus ataques, mas também fez com que sua pontaria falhasse. E assim, surgiu um dos maiores inimigos do demônio de Hell's Kitchen, e que também deu dor de cabeça para outros heróis. Diferente de sua versão nas séries de TV e até de vilões que possuem alguma humanidade, o Mercenário nos quadrinhos é um psicopata completo, um monstro implacável, e sem qualquer qualidade minimamente redentora. O cara é maldade pura. Sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá! Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Mas antes, vamos deixar claro que o personagem, com exceção da sua durabilidade, não tem poderes e ainda é só um ser humano. Sua mira perfeita é uma habilidade que ele desenvolveu e foi treinando ao longo dos anos. Começando pela sua característica que lhe deu popularidade, vamos analisar sua pontaria. O Lester tem um senso de precisão ao arremessar objetos ou usar armas que chega a ser insano. Por isso, mesmo que não seja um poder, torna ele mais perigoso do que vários personagens com poderes. Ele pode usar armas convencionais, mas qualquer coisa nas suas mãos se torna letal. Situações que mostram essa eficácia seriam, por exemplo, quando estava entediado, ele literalmente acertou na mosca só usando um clipe de papel e um elástico, ou a vez que jogou uma estrela ninja em direção a uma coluna, e em seguida, arremessou uma lança no centro da estrela, deixando ambos os artefatos gravados na madeira. O cara já quebrou uma taça com outro clipe de papel, e fez esse objeto ricochetear para parar exatamente na página de um livro que ele estava lendo. Essa precisão no arremesso não é só em ângulos ou velocidade, mas também em força. Isso faz qualquer coisa manuseada pelo vilão ser perigosa. Por isso é bem comum ele eliminar seus alvos com armamento improvisado. Esse miserável já churrascou pessoas ao jogar uma caneta, arremessar uma boia salva-vidas na nuca de um figurante, conseguiu eliminar um alvo ao acertar um palito de dente, mesmo a 90 metros de distância, e usando uma lâmina, ele acertou um cara que estava atrás dele, e praticamente não precisou olhar para isso. Provas também que mostram a ameaça representada pelo Mercenário só por ter essa mira, são um dos seus confrontos com o Justiceiro, onde o Lester arremessou uma faca, e conseguiu perfurar parcialmente o colete do Castle, uma coisa que é rara com materiais convencionais. Ele também explodiu um carro ao jogar uma calota de forma bem calculada, devolveu cartas jogadas pelo próprio Gambit, e por pouco não acertou seus próprios dentes quebrados nos olhos do Demolidor. E quando estava se passando pelo Gavião Arqueiro ao se vestir de Ronin, ele acertou uma flecha no Capitão América num ataque surpresa, o que deixou o Vingador hospitalizado. E infelizmente, o Mercenário é bem inteligente em usar sua mira durante suas lutas, como quando foi estrangulado pelo Ossos Cruzados, mas cuspiu um dente falso no olho do seu adversário, causando incômodo bastante para fugir, e durante outro embate com o Capitão América, ele jogou uma lanterna na direção do Steve para cegar o Vingador, e ao mesmo tempo arremessou uma pá, que quando acertou o Rogers, deixou sua perna esquerda debilitada e ele ficou incapaz de permanecer em pé. Enquanto brigava com o Justiceiro, o Frank jogou uma granada, só que o Lester impediu ela de explodir, porque cuspiu um palito de dente aonde era o pino de segurança, isso enquanto o artefato estava no ar. E numa vez que o vilão começou a levar porrada do Demolidor, um murro do Matt quebrou um dente do Mercenário, que usou para acertar o alarme de incêndio e confundir os sentidos do Vigilante. Agora finalmente, como feitos maiores, o Lester quase acertou o Doutor Estranho com algumas cartas durante uma batalha generalizada, com o mago só escapando porque criou escudos na hora certa, e conseguiu acertar um teletransportador com um único tiro, porque mesmo que o cara tivesse desaparecido, o vilão entendeu seu padrão de movimento e tinha angulado o projétil para ricochetear desde o início, dando um disparo certeiro assim que o personagem reapareceu. No seu tempo como Gavião Arqueiro dos Vingadores Sombrios, o cara conseguiu acertar 2 flechas nas pernas do Homem-Aranha antes que o herói pudesse reagir, e bem sabemos a velocidade de reação do Peter. Também nesse período, ele venceu uma armadura caça-Hulk gigante, porque deduziu corretamente que teria que ter uma trava de emergência para o piloto sair. Nisso, o Lester deixou o cara vulnerável e o obrigou a usar o assento ejetor, para daí sim churrascar o coitado com uma flecha explosiva. Agora, se o Mercenário é melhor do que o próprio Gavião Arqueiro, temos pelo menos uma situação que dá o vencedor.
Durante um impasse, onde o Lester estava vestido de Ronin, para se passar pelo Vingador, e o Gavião estava vestido de mercenário, os dois começaram a atacar flecha um no outro, e de verdade, eles pareciam nivelados. Mas, enquanto seu oponente é melhor com armas improvisadas, o Barton se provou um arqueiro mais inteligente e estratégico, levando a vantagem quando surpreendeu o vilão com uma flecha explosiva, que acabou derrotado para ver se ficava esperto. Agora, vamos nos aprofundar nos atributos físicos, sendo que o personagem está bem condicionado, muito provavelmente no auge da capacidade humana. Indo pelo básico, vamos ver sua força. Ele já deslocou o ombro do Demolidor ao acertar ele com um guarda-chuva, jogou um agente da SHIELD para fora de uma nave com as próprias mãos, e conseguiu se prender na cauda de um jato que começou a decolar. O Lester também já arrombou uma porta com um chute, e o golpe foi forte ao ponto de nocautear o pobre coitado que estava atrás, e derrubou o velho Logan com uma garrafada e depois um chute, sendo que o esqueleto do mutante é feito de adamantio, lhe tornando mais pesado e resistente. Entrando no seu único aprimoramento, vamos analisar sua durabilidade. Falando em adamantio, no passado um cientista fundiu o esqueleto do mercenário com esse metal indestrutível, especificamente os ossos do pescoço e do crânio, embora alguns quadrinhos possam mostrar que outras áreas também foram reforçadas. Por causa disso, ele tem uma resiliência realmente aprimorada. O cara já pulou do segundo andar de um prédio e caiu em cima de um carro, destruindo o teto, mas não pareceu sentir um mínimo desconforto, e também aguentou ataques de energia diretamente na cabeça. Esse miserável já levou um tiro de escopeta no peito e saiu de boa, embora seu traje que deu boa parte da proteção. E numa vez que o Lester deixou a mulher Hulk meio irritada mas não tanto, ela acertou alguns golpes e esmagou ele contra o chão, a Walters até usou o corpo desse idiota para bater em outro idiota, que no caso era um robô, e mesmo assim o mercenário conseguiu sair sem ferimentos graves. Mas a prova que esse cara é uma barata, foi quando ele tinha fugido do controle do Norman Osborn, e foi lutar contra o herói Águia Americana, um vigilante super forte e resistente. Aqui, ele já estava apanhando, mas daí o Norman mandou darem um choque elétrico nele por um implante, que eletrocutou o Lester em nível celular. Nisso, o Águia Americana ainda deu uma bicuda no ouvido dele, e deu um fatality ao quebrar o pescoço do vilão com um murro. Depois, quando o mercenário foi internado, o médico disse que ele teve vários danos graves, e provavelmente não sobreviveria. Mas, como o vaso ruim não quebra, semanas depois esse infeliz estava de pé e se recuperando, graças a algum tratamento com nanotecnologia. Ou seja, é simplesmente muito difícil se livrar dele. Na velocidade, ele surpreende. O personagem mostrou um tempo de reação muito bom, pegando um rastreador lançado pelo próprio Homem-Aranha e jogando de volta, e parou uma lâmina arremessada contra seu rosto por muito pouco. Fora que, nas suas lutas contra o Demolidor, quando Murdock arremessava seu bastão, o mercenário conseguia pegar o objeto no meio do trajeto, e até jogar de volta pro herói. Mesmo quando a Elektra ajudava na porrada, ele também pegava as espadas que ela jogava. Até contra balas o Lester se vira, se desviando de um tiro do próprio Justiceiro, e olha isso, ele conseguiu se salvar de ser finalizado ao colocar suas algemas contra um disparo na hora certa, que ainda fez um ricochete e mandou de base o cara que deu o tiro. Ele ainda evitou um golpe do próprio Loki, e saiu do caminho de vários raios do Ciclope só na base da acrobacia, então não dá pra subestimar. No combate, aqui ele brilha. O mercenário é um lutador habilidoso e bem treinado, ele usa muito sua mira durante suas lutas mas sabe se virar caso precise ir pra trocação franca. O vilão já lutou contra vários ninjas do tentáculo, que são muito bem treinados e dão trabalho pro Demolidor, mas esse miserável mandou todos de arrasta, só perguntando se tinha mais ninjas. Agora em lidar contra personagens famosos, o mercenário já venceu o Gambit, que é um ótimo lutador, embora tenha sido uma briga bem breve, e tem seus infames embates com a Elektra, uma das melhores artistas marciais da Marvel. No mais famoso deles, infelizmente ele levou a melhor, e foi responsável por fazer a executora ir de base. Mesmo depois que ela ressuscitou, a Elektra tinha ficado mais esperta e mais experiente, só que ele ainda conseguia levar vantagem. E claro, o Lester já venceu o Demolidor, embora nessa briga, tenha sido mais uma questão dele usar o ambiente a favor, mostrando como consegue driblar oponentes mais técnicos do que ele. O vilão também conseguiu dominar o Eric Killmonger, embora tenha sido um confronto bem rápido, mas o Eric só saiu vivo porque tinha ajuda de outros personagens. O mercenário já brigou até contra o Cavaleiro da Lua, onde o vigilante deu uns bons murros antes do Lester achar uma brecha e virar o jogo. Porém, o próprio Cavaleiro admitiu que não podia derrotar seu adversário, então montou uma armadilha com explosivos para dar um apavoro nele, o que nos deixou sem um vencedor. Nas fraquezas, vamos a fundo. A maior fraqueza do mercenário é sua própria mente, porque mesmo que seja muito bom no que faz, ele é bem arrogante, o que muitas vezes lhe fez subestimar seus adversários e perder por se achar demais, além de ser muito impulsivo e não calcular as consequências das suas ações. Ainda tem o fato dele ser muito perturbado, instável e delirante, tendo uma obsessão doentia pelo Demolidor, tanto que já se fantasiou como vigilante para cometer alguns roubos, só que sua mente é tão afetada que o Lester começou a acreditar firmemente que era o demônio de Hell's Kitchen. Isso durou até o próprio Matt Murdock enfrentar ele vestido como se fosse o mercenário, e depois que perdeu, o vilão recobrou pelo menos um pouco do senso da realidade, esse teve literalmente que quebrar a cara para acordar para a vida.
Também tem o fato de que, mesmo tendo uma pontaria excelente, não é infalível. O Demolidor já provou isso mais de uma vez. E por fim, ainda que saiba lutar bem, tenha uma ótima mira e um esqueleto de adamantio, ele não tem outros dons maiores, e pode ser facilmente dominado por oponentes mais poderosos. Isso fica evidente na sua briga com o Águia Americana, onde o vilão apanhou de forma humilhante. Esse vigilante é bem menos conhecido, mas nesse dia virou meu herói favorito. Enfim, minha gente, é isso. Vimos como Lester representa um perigo bem maior do que vários personagens com poderes, só por ter uma habilidade simples mas muito bem construída. Mesmo que não seja tão famoso como outros vilões, o mercenário provou que é um excelente exemplo do que é ser um antagonista. Junto com o Rei do Crime, ele conseguiu ser facilmente um dos maiores inimigos do Homem Sem Medo sem precisar de poderes imensos, só teve que atirar bem, e ser muito lelé da cuca. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima. Valeu e falou!